Junte suas forças, clame a Deus. Ele escuta o grito do seu fraco coração. Eu não tinha nada e agora eu tenho vida e uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus, escrita pelo dedo de Deus, escrita pelo dedo de Deus. Um dia já cansado eu disse: Pai, não quero ser mais prisioneiro da maldade. E Ele me chamou de filho. Pedi perdão, me humilhei, chorei como eu chorei. E Ele foi fiel comigo. Arrancou aquela tristeza que doía, me lavou com o seu sangue, perdoou. A minha festa agora é cheia de sorriso. Olha o que Ele fez comigo. Ele é meu melhor amigo. Viver com meu Jesus é lindo. Mostra abençoado e abençoador. Junte suas forças e clame a Deus. Ele escuta o grito do seu fraco coração. Eu não tinha nada. Essa que faz a maravilha, amém? É um prazer muito grande hoje estarmos aqui todos juntos, mais uma vez, muitas caras novas. Para mim, é um momento muito gratificante. Eu pensei e repensei se hoje eu deveria estar aqui, se eu era digno dessa honra. Vocês devem estar olhando e falando assim: nossa, ele mudou o microfone, caixa diferente. Não é, porque esse aqui é meu instrumento de trabalho. Eu já fiz muitas festas com isso aqui, ganhei muito dinheiro, minha vida financeira se baseia nisso daqui, mas eu nunca agradeci ao Senhor por ter isso. Então hoje eu consagro tudo que eu tenho, tudo que eu sou nas mãos do Senhor. Amém? Quero dizer para vocês: coloque um cinto, prepare o lenço e cuidado com as cordas. Pensei muito mesmo como dar início nessa ministração. Então eu agradeço a pastora Raquel por essa oportunidade, porque o Espírito Santo vem incomodando para dar o meu testemunho desde fevereiro. Eu poderia muito bem fazer lá em casa, mas Ele quer fazer algo muito grande. Os meus sonhos não eram sonhos de Deus. Então, Ele preparou esse dia e eu sou grato, porque a pastora concedeu essa honra, porque hoje é o último domingo do mês e todo mundo quer ministrar nesse dia, porque é o último, quer fazer aquela ministração que vai ficar marcada, e ela me concedeu essa honra. Então Deus abençoe poderosamente. Amém? Eu queria começar e não tem como lembrar dele, né? A minha base. Foi ele que me ensinou, foi ele que deu o início de tudo, meu pai. Eu vou dar um testemunho, então eu tenho que começar através dele. Tudo começou na vida dele.
E se ele estivesse aqui hoje, ele ia começar assim: que Deus seja louvado. Amém? Pode apagar as luzes para mim, por favor? Pode deixar tudo apagado. Vamos deixar um clima bem gostosinho aqui. Assim. Então, eu comecei numa oração, mas com uns 13 anos eu comecei a ir à igreja e eu virei levita, comecei a tocar. Então eu aprendi que quando o exército de Deus ia para a guerra, a primeira fileira eram os músicos. Eles iam tocando, louvando ao Senhor. E hoje, por mais que nós sejamos todos aqui em paz, é uma guerra muito grande à nossa volta espiritual. E tem gente que está aqui, mas está com o coração duro, não quer ouvir. Deus está batendo na porta. E mesmo assim, insiste em não se quebrantar no Senhor. E como eu falei, tem que começar por Ele. E se Ele estivesse hoje aqui, Ele começaria exatamente assim. Que Ele vive, aleluia, posso crer no mar, porque Ele vive. Temor não há, mas eu sei pra minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse momento, Senhor. Vem com teu Espírito neste lugar, Senhor. Quebranta corações. Hoje é dia de mudanças. Aleluia. Seu filho amado. Na cruz sofreu os meus pecados, mas hoje vivo hoje para estar. Ele posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, está. Jesus, nesse lugar, Pai, eu não sei que o Senhor tem preparado, mas o Senhor sabe. Eu sei, Senhor, faça a sua obra, me usa. Jesus, nesse lugar, Pai. Traz aquebrantamento, Senhor, traz restauração, traz cura, Pai. Me usa, Senhor. Acende mais uma vez, Senhor Deus. É isso que eu te peço, Senhor Jesus. Vem, Senhor, nesse lugar.
Jesus. Meu Jesus, amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Sempre aí. Eu não queria estar aqui. É muito difícil. Eu não sou um preletor. Eu não sou um pregador da palavra. Eu não tenho esse dom. Mas Deus sabe de todas as coisas. Se Ele colocou eu aqui hoje é porque Ele vai me capacitar. Eu creio nisso. Então, um dos motivos de eu estar negando de estar aqui, Ele me trouxe à mente Jonas. Porque Jonas foi incluído de ir para Nínive, pegar os ninivitas. E ele se recusou. Ele quis fazer do jeito dele. Nínive estava aqui, para vocês terem uma noção. E ele foi para Tarsis, totalmente oposto. Então ele pegou um barquinho e foi. Não, senhor, sai para mim, eu não vou lá, não vou falar com aquele povo. Então Deus, esse pequeno detalhe, quem estava mandando era Deus. Mandou uma tempestade e os marinheiros ficaram apavorados. E Jonas estava o quê? Dormindo. Então eu aprendi que no nosso alfabeto tem várias letras: A, B, C, e por aí vai. Mas graças ao meu tio Renê, que hoje aqui se encontra, ele me ensinou que no alfabeto de Deus só são 4: O, B, D, C. A partir do momento que você obedece a Deus, sua vida tudo fica mais fácil. Quando você quer andar com as suas pernas, fica tudo difícil. Mas quando você obedece a Deus, as coisas mudam. E o que aconteceu com Jonas? Os marinheiros viram que o problema estava em Jonas e jogaram Jonas dentro da água. Então, Deus preparou um grande peixe. A Bíblia fala que Jonas foi engolido pelo peixe. Ele não foi comido pelo peixe. E qual é a diferença? Que quando você come, você mastiga. Jonas não foi mastigado, ele foi engolido. E ele ficou 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe, na barriga do peixe. Certa vez, eu fui fazer um show, um circo, lá em Rondônia, Porto Velho, longe. Pensa numa cidade longe. Depois de Rondônia já é o fim do mundo. Brincadeira, já está fora do país. E o abençoado que nos contratou foi eu com mais 5 cabeçudos. Fizemos o show e o combinado era fazer o show e voltar. E era final de ano, era mês de dezembro. Nós fomos, fizemos o show e o contratante achou de comprar a passagem quando terminou o show. Então, o valor da passagem que ele gastou com nós 6 para trazer de volta era o preço de 1. Ele falou assim: ó, sem chance, vocês vão voltar tudo de ônibus. Aí toca vir de lá, de ônibus. 3 dias e 3 noites. Irmãos, pensa no perrengue que foi. Você cansava de dormir para ver se chegava logo. Não chegava. Agora imagina estar dentro da barriga do peixe. O peixe não para para você ir no banheiro, para você se alimentar. Então Jonas viu o veneno que ele estava passando, aí ele lembrou de Deus. Aí ele começou a clamar. Porque muitas vezes nas nossas vidas é assim, nós só lembramos de Deus na hora da dificuldade. Aí quando vem a bonança, a gente não lembra de agradecer. Fala assim: obrigado, Senhor. Se ajuntar com os irmãos, comemorar, venci, conquistei. Mas na hora que estava lá na dificuldade, irmão, faz uma correia de oração, vai na minha casa, faz isso, faz aquilo. E quando Deus abençoa, então eu decidi trazer o meu testemunho. E mesmo assim, como Jonas, eu fiquei relutando. Eu não vou. E as coisas começavam a se encaixar, falando que eu tinha que vir. Aí eu falei com a Pia, falei: Deus está tocando meu coração para me dar o meu testemunho. Ela falou: vai.
Tem uma outra amiga minha que eu convidei, mas hoje ela não pôde vir. Enfim, convidei muita gente também que não pôde vir por ser final de ano. Conversei com ela, falei assim, olha, eu estou no meu coração para me dar o meu testemunho da igreja. Ela falou assim, vai lá meu amigo, eu apoio você. E começou a falar tudo aquilo que Deus já tinha colocado de manhã no meu coração. Eu falei assim, não, realmente eu tenho que ir fazer isso. Mas mesmo assim ainda faltava uma palavra final da minha mãe. Cheguei e falei para minha mãe, falei assim, mãe, Deus está tocando no meu coração para mim dar o meu testemunho da igreja. Ela colocou a mão no seu coração, com a outra falou assim, glória a Deus. E começou a chorar. Eu falei, então, Deus tem algo maravilhoso para nós nessa noite. Quero começar falando de José. José é o filho caçula de Jacó. José era um menino sonhador. E Deus o escolheu para ser governador do Egito. Os irmãos mais velhos, na Bíblia fala que ficou com raiva quando José falou que Deus tinha dado esse sonho para ele, revelado isso num sonho, ele seria governador do Egito. Os irmãos ficaram com raiva, e mesmo assim Deus é aquele que continuou falando. Então ele falou para José novamente em sonho. E José pegou o seu pai, Jacó, e falou assim, olha, Deus me revelou novamente que eu ser governador do Egito. Eu vi o sol e a lua, e mais 11 estrelas se curvando para mim. Mas Jacó falou assim, vocês devem estar loucos, vocês estão bebendo, onde se viu? Eu, sua mãe e seus irmãos se curvaram para você. Então, os irmãos tiveram uma ideia mirabolante. Vamos jogar José num poço seco, pegar a túnica dele e falar para o pai que ele foi comido pelos bichos e nós vendemos ele como escravo do Egito. Vamos segurar ele. Assim como José, eu também sou um menino muito sonhador. Esse Rodrigo que vos fala hoje é muito difícil de ver. É muito difícil. É mais fácil ver brincando, contando piada, tirando saco. É muito mais fácil. E eu sou muito sonhador. Então Deus me deu um trabalho muito gratificante, que é o meu robô de LED, o meu robô Bumblebee. Quando eu entro naquela roupa, é muito gostoso. A gente vê o brilho das crianças, o brilho dos adultos. Isso é muito gratificante. E Deus me deu esse talento. Deus me deu esse dom. Eu sei. Não é sendo arrogante falar que eu sou bom naquilo que eu faço. Não é arrogância. Deus me deu, então quando eu coloco aquele personagem, eu me transformo no personagem. Então eu vivo no mundo de sonhos. Só que para chegar até aqui, irmãos, não foi muito fácil. Não foi nada fácil. Tanto que eu escolhi esse tema. Gerados de homem dói. Quando a dor passa, Deus vai usar a sua história para curar vidas. Então eu acredito que hoje tem muita gente aqui que precisa ouvir o que aconteceu comigo. Parece que foi tudo muito fácil, tudo muito lindo. Não foi. Deus tinha implantado no meu coração o desejo de trabalhar por conta. E trabalhar por conta não é nada fácil. É complicado. Então, certa vez meu pai foi na casa de um primo meu. E lá chegando, meu primo falou para ele, assim, Jair, vamos abrir uma autoescola. Eu tenho dinheiro em chave de autoescola, só que eu não manjo nada de autoescola. Você entende ou não? Você entra com serviço, eu entro com dinheiro. Meu pai falou, tá bom, vou pensar. E não deu a resposta. Meu irmão, Julinha é nova, recém-nascida. Meu irmão foi e comprou uma moto. O nome do meu tio René, mais uma vez. Meu irmão comprou uma moto e junto com a moto veio uma Bíblia.
Então vocês que quiserem ter seu carro, tiver uma Bíblia, pode falar com o meu sogro aqui, o Hamilton, ele realiza esse sonho para você. E certa vez eu trabalhando lá na cidade, 6 meses meu irmão tinha comprado na moto. Me chamaram na recepção, cheguei na recepção, meu irmão com um capacete na mão, os olhos cheios de lágrimas, já deduzi o que tinha acontecido. Falei, e aí, Rafa? Ele falou, roubaram minha moto. Eu falei, relaxa, tudo vai entrar no eixo. Então, não tinha o que fazer, tinha uma Bíblia para pagar ainda. Fomos de novo nesse meu primo, pedimos um dinheiro emprestado para ele, e ele comprou uma moto. Na época era mais velha do que eu. Se fosse hoje, pastor, eu estava mais velho que a senhora. Brincadeira. Brincadeira. Ele falou assim, agora eu quero ver roubar essa moto. Essa moto é velha, eu quero ver. Então ele começou a trabalhar de dia de motoboy e à noite entregando pizza. Um mês, roubaram a moto. Passamos a noite a procurar a moto. Chamamos cunhados, amigos, que era a polícia. Passamos a noite rodando, nada achamos. Chegamos cedo em casa, tinha amanhecendo. Eu não fui trabalhar, estava cansado, eu dormi. Então, no outro dia, eu fui trabalhar. O meu patrão na época só queria um motivo para me mandar embora. E ele achou, me mandou embora. Aí estava na casa do meu pai. Eu desempregado, meu irmão com 2 motos para pagar, uma filha pequena. Falei, agora é hora de nós abrir a autoescola. Falei, vamos lá, pai. Fomos, falamos com meu primo, ele falou, tá bom, vamos abrir. E comecei a correr junto com meu pai, atrás. Vocês sabem que abrir uma autoescola hoje em dia não é nada fácil, né, cara? É muito complicado, é muita burocracia. E se passaram 3 meses, e a gente precisava do alvará. Só que para conseguir o alvará, eu não vou falar um nome, porque senão pode prejudicar ainda mais hoje que está sendo gravado. E posso gerar argumentos, né, para o processo chegar. Existiam 2 rapazes, o Pink e o Cérebro, os mais temidos pela autoescola. Todo mundo tinha medo deles. E meu pai precisava falar com ele. Então foi meu pai, o homem mais querido entre as autoescolas, conhecido como Ratinho. E meu pai chegou e falou para ele, falou assim, ó, é o seguinte, o meu sócio me deixou na mão, a partir do mês que vem eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel e eu preciso do alvará. Aí ele falou assim, Martinho, o nosso café? Eu falei, rapaz, não estou tendo dinheiro nem para pagar o alvará, mas eu não vou esquecer de você. Eu acho que vocês já assistiram aquele filme Tropa de Elite, o rapaz vai pedir as férias. Aí o capitão fala, quem quer ir, tem que fazer rir. E foi o que aconteceu com meu pai. Só que meu pai era um homem de Deus. Aqueles homens pegaram aquele papel assim e falaram assim, Todd, pega o seu alvará e abre a sua autoescola. E nós abrimos. Então ali começou o deserto. Só comíamos o que Deus mandava. O dinheiro mal dava para o aluguel. Começamos a viver no deserto. E sabe qual é o problema de viver no deserto? Você só vive daquilo que Deus manda. E se você se acostumar a viver no que Deus manda para você, você não vai prosperar na sua vida. Você não vai ver as bênçãos acontecendo na sua vida. Você fala, eu faço e nada acontece. É porque você acostumou a viver só do maná. Um exemplo, se você for lá olhar o que acontecia com o povo no deserto, quem ajuntasse o maná no outro dia, eles estragavam. Só que eles tinham uma promessa de viver numa terra prometida, onde ia maná leite e mel. Só que mesmo assim tinha aqueles que falavam, sabe o quê? Mas lá tem gigantes. Ou seja, irmãos, independente de onde você estiver, vai ter problemas. Independente. Seja no deserto, ou seja na terra prometida, vai ter problemas. Mas é melhor passar na terra prometida. Então, começou os problemas a ficar muito difíceis. Na época eu estava namorando com a mãe da Laura e decidimos casar. E ali se foi o fim de um sonho, porque eu queria trabalhar por conta. Comecei a trabalhar de novo para terceiros. Mas o desejo do meu coração de trabalhar por conta ainda era muito grande.
casei com a Débora. Então, prestes a Laura nascer, na casa que nós morávamos, tinha um salão comercial. Então, abrimos mais uma vez uma empresa. E lá começamos a vender lanches. E uma coisa vai puxando para outra. Começamos a vender almoço. Comecei a prosperar. As coisas começaram a andar. Consegui fazer uma coisa que é muito difícil hoje em dia para muitos. Comprar um carro zero. E na concessionária tive o prazer da primeira vez. Também foi a primeira e única de comprar um carro zero. As coisas começaram a prosperar. Só que quem cozinhava na época era minha ex-sogra. Nós não abrimos de domingo. Tirava o domingo para descansar. E ela tirava um dia para beber. Ela gostava de beber. Tornava o caneco. Só que chegava na segunda-feira logo cedo, a gente tinha que acordar, lavar tudo para começar o dia de novo. Você sabe o que é isso, né, Marcelo? Complicado. Tem que acordar cedo, tem que ter dedicação. E ela viu que a gente dependia dela. Então ela falou assim: a partir de hoje, eu não cozinho mais. Irmãos, na época, se eu fosse ferver uma água, eu deixava queimar. Imagina fazer comida. Foi difícil. Corre atrás de funcionário, acha um não dá certo, acha outro não dá certo. Enfim, vamos fechar. É a melhor coisa. Você volta a trabalhar, eu volto a trabalhar e assim vai ser. E lá se foi de novo mais um cerveja. O tempo passou e o desejo ainda continuava no meu coração de trabalhar por conta. Lá eu já estava meio lindinha. Fomos num parque ali da Japi. Tinha um pessoal montando aqueles pula-pula. E a Laura cismou que queria pular. Então, a Débora fez uma conta rápida lá. Falou assim: ó, esse rapaz aqui fatura por mês R$800. Vamos pôr que ele fatura R$800. Isso aqui dá dinheiro. Só que evento era um ramo que eu nunca tinha entrado, não tinha nem noção. Ela falou: você tá louca? R$800 não paga nossas contas. Ela falou: mas ajuda. Tá bom. Lá vai eu de novo. Correr atrás. Contar. Vamos fazer? Bora. Abrimos um novo CNPJ. Trabalhando por conta de novo. As coisas começaram a prosperar. Aí tem. Tinha começado com uma piscina de bolinha, uma cama elástica e um pula-pula. Logo mais já tinha tudo triplicado. Nós conseguimos fazer festa junina nas escolas, levar a barraca, fazer a festa completa. E era nós dois, cada um para um lado. O negócio indo bem. Então ela decidiu fazer faculdade de farmácia, se formou em farmácia. Aí começa a vir o estômago. Aí começa a vir a parte dolorida da história. No ano de 2018, perdi minha avó. Na volta para casa, eu e ela brigamos feio. Então eu decidi sair de casa. Apenas com os meus personagens. E um robô que eu tinha na época. Quando eu comprei esse robô, foi meu primeiro robô. Ela olhou para mim e falou assim: como você tem capacidade de comprar um negócio ridículo desse? Quando você vai crescer? Quando você vai virar gente? Gente precisando das coisas e você comprando um robô. Ela teve a capacidade, irmãos, de pegar o meu robô, tirar uma foto e comparar com o melhor robô da época. Aí, é isso que você quer para a sua vida? Você só faz, desculpa a palavra, só faz merda. Quando você vai crescer? Você é infantil demais. Então eu saí de casa. Cheguei na casa da minha mãe com aquele robô. Eu não conseguia nem andar, porque o rapaz que fez ele com perna de pau, muito pesado, não tinha como. Comecei a chorar desesperado, porque tudo que eu fazia, todo o dinheiro que eu ganhava, ia para a conta dela. Não existia o Rodrigo. Existia ela, era tudo para ela, tudo no nome dela. Eu não tinha vida, eu vivia a vida dela. Meus pais me via a cada 15 dias. Meu irmão, então, a gente nunca soube o que era sair junto, numa festa, se divertir, nada.
porque eu não tinha minha identidade. Então eu fui para casa da minha mãe, meu pai perdido. Meu irmão olhou para mim e falou assim, mas por que você está desesperado? Eu falei assim, não, porque eu comprei esse robô aqui, ó. Só Deus na causa, eu não consigo andar. Eu tinha as festas, cancelei as festas, porque eu não consigo andar. Ele falou, e o que você precisa? Eu falei assim, eu preciso de uma perna mecânica. Ele falou, quanto que é? Eu falei, na época, o valor. Ele falou assim, então, vai lá com meu cartão, parcela e paga. E foi o que eu fiz. Comprei a perna, montei o robô, recuperei as festas. Aí começa a nossa vida, né? Ou vida difícil. Toda hora aquele robô dava um problema. Toda hora. Era um fio em cada pedaço do robô. O Igor, cortado, suava em cada festa. Suava mais que eu no robô. Mas as coisas foram acontecendo. As coisas foram torneitinho. Eu comecei a ganhar o meu dinheiro. Comecei a ter a minha história. Só que mesmo assim, eu ganhando o meu dinheiro, não era eu que administrava. Esse dinheiro ia tudo para a conta da minha mãe. Quem tomava conta era o meu irmão. Às vezes eu queria fazer uma coisa e falava, Rafa, eu precisava comprar tal coisa, comprar um tênis. Não sei se eu tenho dinheiro. Ele falou, você sabe quanto você tem? Eu falava, não tenho ideia. E ele falava, eu ficava abismado. Eu falava, tudo isso? Tudo isso. Consegui viajar com a minha filha, consegui fazer diversas coisas. Foi quando eu conheci a Bia. A Bia entrou na minha história. Era 2 lascados. Imagina. Um mais machucado que o outro. Totalmente destruído sentimentalmente. Então, diversas vezes, não foi nem uma nem duas, diversas vezes, ela me viu aí, ó, você tá, orando, chorando, querendo a restauração da minha família. E ela me apoiando. Meu pai era um homem muito sábio, irmãos. Muito sábio. Ele chegou para mim e falou assim, você quer sua família de volta? Ajunta um dinheiro, que ela vai te querer de volta. E foi o que aconteceu. Por um lado, foi bom tudo isso ter acontecido. Porque se não tivesse acontecido, eu acho que nem com a Bia estaria hoje. Porque eu sempre ia viver com aquele, mas e se eu tivesse voltado? Então Deus às vezes permite certas coisas. Foi o que aconteceu com José. Os irmãos jogaram. Foi maldade ou foi permissão de Deus? Foi os dois. Só que, quando Deus está no negócio, o que é maldade vira bênção. O que é doença vira cura. O que é difícil se torna fácil. Às vezes, irmão, sabe o que nós precisamos fazer? É pegar o nosso controle da vida e falar, Jesus, passa essa fase para mim. Tá difícil. E ele vai passar, sabe por quê? Ele nunca perdeu. E nunca vai perder. Basta você querer. Então, voltei com a mãe da Laura. Não falei nada para a Bia. A Bia ficou sabendo pela Carol. Foi uma benção. Aí, eu levo o maior golpe que eu poderia levar na minha vida. No ano de 2020, eu perdi meu pai. A minha base. O meu herói. Fiquei perdido, porque ele era o homem dos conselhos. Minha mãe é a mulher da oração. Ele é o homem dos conselhos. Ele era a minha bússola. E minha mãe falava, vai, Senhor, abençoa. Mãe. E assim até hoje. Só que hoje eu tenho que ser a minha bússola. Tive que virar homem. Foi difícil, foi difícil. Passa-se mais ou menos, acho que nem um ano, porque meu pai faleceu em fevereiro de 2020. Em março, começou a tal da pandemia. Quem trabalhou com o evento, falei, Digão, foi difícil, hein? Como que você ia filmar a pandemia? Sem público? Podia ter aglomeração? O meu ramo foi o primeiro a parar e foi o último que voltou.
Então, aquele dinheiro que eu tinha juntado começou a acabar. E ela tinha se formado em farmácia. Começou a trabalhar na farmácia. E na pandemia, irmãos, o que você falasse para tomar, a gente tomava. Tanto que na pandemia acabou o álcool em gel. Hoje em dia tem que sobra. Então, um salário que, vamos supor, eu e ela, era 5 meu e 5 dela, passou a ser 12 dela e nada meu. Literalmente eu virei a mulher da casa. Lavava, cozinhava, passava, cuidava da lavava. Até que um certo dia, ela chegou para mim e falou: olha, desse jeito não dá. Só eu que ponho dinheiro dentro dessa casa. É melhor você pegar as suas coisas e morar com a sua mãe. Você é a responsabilidade dela, não minha. Meu pai me criou e eu não vou criar você. Então, toca eu de novo. Voltar para casa da minha mãe. Só que agora não tinha mais meu pai. E antes, no dia do enterro do meu pai, quem fechou o caixão fui eu. E minutos antes de eu fechar, minha mãe agradeceu pelos filhos e falou: daqui para frente, eu cuido deles. E tá eu, na casa da minha mãe, barbado, minha mãe tendo que trabalhar e eu ficar em casa. Aquilo me doeu, irmãos. Doía. E se não bastasse, a Laura começou a ter certos pequenos problemas, que ela queria vir morar comigo. E a mãe dela não aceitou. Não aceitou. E na última conversa que nós tivemos, eu falei assim: vem aqui em casa, a gente conversa. Sentou eu, o Laura e a mãe dela. E ela falou assim: eu quero morar com meu pai. Ela falou: você quer morar com seu pai? Olha onde seu pai está. Ele está dentro da casa da sua avó. Seu pai não tem dinheiro nem para ser enterrado se ele morrer agora. Ele não tem capacidade de comprar um gato morto para puxar pelo rabo para falar que é dele. Você vai morar onde? Dentro dessa Kombi velha com seu pai? É isso que você quer para a sua vida? Irmãos, isso dói no homem. Quem é pai sabe. Eu, naquela época, se minha filha falasse: pai, eu quero um pastel, eu não tinha dinheiro. Minha filha não ia passar necessidade, mas eu não tinha dinheiro. Não foi isso que meu pai me ensinou. Meu pai sempre me deu tudo o que eu queria dentro das condições dele. Ele não dava exatamente o que eu queria, porque às vezes era caro, mas o que cabia no bolso dele, ele dava. E foi isso que eu aprendi com meu pai. E nem o mínimo, que era um pastel, eu podia dar para minha filha. Então, eu fui para o meu quarto e comecei a chorar, irmãos. Chorei muito, porque começou a vir tudo na minha mente. E o diabo, ele usa esses momentos para te machucar, para te ferir. Aquelas palavras que te machucou, ele vem como um dragão para cima de você. Então tudo que vinha na minha cabeça era: você é um desgraçado. Você não tem capacidade nem de cuidar da sua filha. Você tem que morar com a sua mãe. Você não tem capacidade de ter um gato morto para puxar pelo rabo. Chorei demais, irmãos. Chorei muito. Falei: meu Deus, eu tenho que mudar a minha história. Muda a minha história, Senhor. Faça o que tiver que fazer, mas desse jeito não dá. E se fosse para mim viver desse jeito, por que o Senhor não me levou e deixou meu pai? Era tudo mais fácil. Mas, irmãos, Deus tinha algo comigo. A minha história tinha que ser mudada. O meu pai já tinha feito a história dele.
Dali para frente era comigo. Então eu pensei, e agora? Como que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Nisso eu reencontrei a Bia novamente. A Bia é uma pessoa muito amorosa. Se fosse outra, eu falava, mano, manda esse cara andar, manda ele voltar para lá onde ele estava. Vai viver o seu deserto, rapaz, me deixa em paz. Eu sou bonito, né? Sou poderosa. Você está atrás de mim por quê? Então voltamos a conversar. Começamos a nos relacionar de novo. E Deus começou a abençoar. Os eventos começaram a voltar. Então toda festa que eu fechava, eu falava para ela, Bia, fechei uma festa hoje. Glória a Deus, aleluia. Só que daqui 2 meses ainda. Mas tá bom, daqui 2 meses já tem alguma coisa. Aí no outro dia, de novo. Fechei mais uma. E assim começou a ir. Chegou uma hora que eu não tinha mais como falar para ela, porque eu estava fechando festa constantemente. E as coisas começaram a andar. As coisas começaram a progredir. As coisas começaram a acontecer. Aí eu vi que eu já estava começando a viver os sonhos de Deus, não mais os meus. Aleluia, glória a Deus. E Deus começou a nos abençoar de uma forma tão grande, tão grande, tão grande, que eu comecei a ver a mão dele na nossa vida, no nosso lar. Então eu e a Bia decidimos ir morar junto. Naquela loucura, vamos morar junto, e tem que procurar casa. Meu sogro mora numa cidade abençoada, lá em Itaquá, pertinho, né, Luquinha? Pertinho. E tem a Helena, nossa pequena Helena, a filha dela, num outro relacionamento. E eu falei para ela assim, Bia, eu até posso te ajudar, mas você vai ter que vir para cá. Por quê? Eu trabalho, você trabalha. E o dia que não tiver como quem fica a pequena Helena, a gente deixa com a minha mãe. Ela falou, então tá bom, vamos fazer isso. Arrumamos escola para Helena e tinha que arrumar casa pra gente. E agora começa a procurar casa. E não é fácil, muito. Parece ser tão fácil. Fala assim, vou alugar uma casa. É facinho, vou ali na imobiliária e alugo. Não, não é. Por quê? Além da Helena, tem a Nova. Além das duas, a gente tem uma bênção. A Belinha, abençoada, terrorista, uma cachorrinha. E se não bastasse, tem os meus equipamentos de trabalho, que ocupam muito espaço. Tanto que quando eu estava na casa da minha mãe, eu tinha que deixar o carro na rua e as coisas dentro do carro. Então, Deus o livre. Obrigado, Senhor. Isso nunca aconteceu. Alguém roubasse o carro, eu levava a minha vida toda. Não tinha mais o que fazer. Então, a gente tinha que ter uma casa específica, com os cômodos ideais. Então, começamos a procurar casa, procura. A Helena já matriculada na escola, prestes a começar as aulas, a Bia desesperada, atrás de casa, e nunca dava certo. Nunca. Até que conseguimos uma casa abençoada, quintal grande, um quarto para as meninas, um quarto para a gente, sala, cozinha, mas a casa era velha, casa antiga, aquelas casas que cada cômodo era um piso diferente. E não tinha garagem, mas era a única que dava por momento. Eu falei para a Bia, então vamos. Ela passou a documentação e foi aprovada. E o rapaz falou assim, se você chorar lá, eles abaixam o valor. Nós pedimos para baixar R$50. Depois de 3 dias nós recebemos a notícia que o cara aumentou 150 para a gente ficar naquela casa. E eu de raiva falei, Bia, eu não quero. Mas eu não quero. O acordo não era baixar? Independente. Ele aumentou. Então eu não quero. Ela, mas Rodrigo, eu não quero. Então, a Bia teve um grupo, que ela comprou um apartamento lá em Itaquá. Uma mulher começou a se desfazer dos móveis dela. Então eu comprei dessa mulher o sofá, máquina de lavar, geladeira, micro-ondas, o que mais? O colchão, cama. Enfim, fiz um arremate.
No dia que eu fui buscar a cama, que ficou para trás porque não dava para trazer tudo na Kombi, no último dia eu fui buscar, a Bia conversando um assunto aleatório com a mulher de cirurgia. Falando de cirurgia. Na hora que eu estava saindo, ela olhou para a Bia e falou assim: ei menina, tira a tristeza do seu coração. O que Deus preparou para você vai chegar até você e é maior do que você imagina. Eu falei assim: eu recebo. Se ela não receber, o problema é dela, mas eu recebo. Então entramos no carro, vamos embora. Chegou na casa da minha mãe, ela pegou e sentou do lado da minha mãe, e eu fui no banheiro. Ela falou assim: tia Vida, você acha? A mulher falou que é para mim não ir mais atrás de casa não, que é para mim tirar a tristeza do meu coração, que Deus vai mandar uma casa para mim. Você acha que Deus vai mandar uma casa para mim sentada aqui do seu lado? Quando ela terminou de falar isso, o celular dela tocou. Eita, que bênção. O celular dela tocou. E era o rapaz da imobiliária. Falando: olha, Beatriz, entrou uma casa aqui que eu acho que é a sua cara. Só que ainda não passou pela imobiliária. Mas eu vou te mandar um vídeo da casa. Eu lá no banheiro, falei: eu recebo. É essa. Falei: é essa. Aí ela começou a mostrar a casa para minha mãe e já começaram as duas a chorar ali. Nós já começamos a ver o poder de Deus nas nossas vidas. Nós já começamos a ver as mudanças. O que era tristeza estava começando a se tornar alegria. E foi maior ainda, porque foi uma casa além dos nossos sonhos. Quando nós chegamos na casa, a gente precisava de uma casa que tivesse pelo menos garagem para um carro. A casa tem. Eu precisava de um espaço para poder guardar os meus equipamentos. A casa tem. Fomos para a sala. Eu só tinha comprado sofá. Na casa já estava o rack e o painel só para pôr a televisão. A televisão minha mãe deu. Glória a Deus. Fomos para o quarto, que hoje é o meu quarto da Bia. A gente só tinha a cama. Fomos para a cama. Estava lá. Se vocês quiserem, vocês são todos convidados para ir testemunhar essa bênção. O guarda-roupa em ele, todo planejado, a coisa mais limpa, espaço só para a cama. Pegamos só a cômoda dela, trouxemos para casa, precisava uma televisão no quarto. A avó dela deu, Deus abençoe. Aí vamos para o quarto das meninas. Só tinha o colchão da Laura e a cama da Helena. Tá lá. Móveis todos planejados, guarda-roupa certinho para as duas, o espaço só para pôr a cama. Aí vamos para a cozinha. Na cozinha eu só comprei a geladeira e o micro-ondas. Tá lá, móveis todo planejado, espaço para pôr só a geladeira e o micro-ondas. Aí você fala: e o fogão? O fogão também tá lá já, planejado certinho, bonitinho. Mas precisa comprar a mesa. E onde a gente vai receber? Tá lá a mesa. De vidro, 6 lugares. Já passou, já foi lá em casa. Ela já testemunhou. E o banheiro, bonitinho. E eu era doido que tivesse uma churrasqueira. Mas você vai do lado de fora, a churrasqueira lá, óbvio, vamos usar. 0 bar. Hã? Não, mas já usei. Você acha que eu sou burro? Eu já usei. Perfeito. Aí você fala: mas e a lavanderia? A lavanderia está lá. 2 tanques grandes, em lugar certinho, tipo só a máquina de lavar. Ou seja, a casa completa. A casa que nós nunca imaginávamos. E pelo valor que a gente nunca imaginava que ia ser. Deus trabalha nos detalhes, irmãos. Não se desespere. Se sua bênção não chegou, calma. Ela está chegando. Hoje é noite de plantar, irmãos. Hoje é noite de plantar. E sabe o que é bom? Deus é tão misericordioso que se não der tempo de você colher, a sua geração colhe. Glória a Deus. Aleluia. Certa vez, um vô foi plantar uma fruta chamada tâmara. Essa fruta, ela demora em torno aí de 80 a 100 anos para você colher o primeiro fruto.
Então o netinho chegou e falou pro vô, assim, mas vô, você está plantando isso, mas o senhor não vai comer. Ele falou assim, eu não vou, mas a minha geração vai. É você, seus filhos. E hoje, irmãos, eu vou me segurar aqui. Vocês querem ver um poder de uma oração? Vocês querem ver? Mãe, fica de pé. Rafa, fica de pé. Tio Renê, fica de pé. Baixinha, fica de pé. Tio Negro, fica de pé. Tiziane, fica de pé. Tati, fica de pé. Rose, fica de pé. Tia Iva, fica de pé. Márcia, fica de pé. Ariane, fica de pé. Aí vocês falam para mim, o que isso tem a ver? Meu pai, quando ele se converteu, ele fez uma lista de todos que ele queria um dia na casa do Senhor. E o nome deles é eles. Vocês são as tâmaras do meu pai. Meu pai não colheu, mas ele colheu. Meu irmão colheu. A minha filha colheu. Esse é o Deus que eu estou mostrando para vocês hoje. Não desistam dos seus sonhos, por mais que difícil seja. Não importa, continue orando. A terra é boa, irmãos. A semente é maravilhosa. Se você não colher, a sua geração vai ser abençoada. Isso não tem preço que pague que eu estou sentindo hoje. Doeu demais para chegar até aqui. Foram palavras duras, momentos difíceis. Mas se tivesse que fazer tudo de novo, eu faria. Não trocaria nada. E o Senhor continua a nos abençoar. Ele tem muitas coisas para mim ainda. Esse só foi o primeiro degrau. A minha casa está sendo uma bênção. Porém, Ele quer me dar muito mais. E lá, na minha casa, tem uma porta que ainda está aberta. E eu queria fechá-la hoje, na presença de todos vocês. Na presença do Espírito Santo, que assim me deu essa oportunidade. E aí, Capitão? Aleluia, glória a Deus. O Senhor fala que a segunda casa terá uma honra maior do que a primeira. Glória a Deus, aleluia. E eu acredito nisso. Porque se eu estou com a Bia hoje, é porque o Senhor assim permitiu. Então, Beatriz, se prepara que você vai receber a maior bênção da sua vida hoje. Na presença de todos vocês, na presença do Espírito Santo. Beatriz, você quer casar comigo? Não. Tá bom. Mão direita. Mão direita. Vai tentar. Esse é o Deus que eu sirvo, irmãos. O ano de 2020, eu era apenas um desgraçado que não tinha capacidade de comprar um gato para puxar pelo rabo.
E hoje estou aqui com um problema que eu acabei de arrumar. Vou ter que casar. Mas, irmãos, Deus sabe de todas as coisas. Aleluia! Eu acredito nesse poder. Eu acredito nessa unção que ainda está sobre a minha vida. É muito gostoso você prosperar, é muito gostoso você gerar bênção, irmãos. É muito bom você ver que ainda existe aquele Deus que seu pai pregava, que sua mãe orava. Ele ainda existe e continua orando por você. E eu tinha já esquecido de tudo isso. Eu tinha esquecido de tudo isso. Esquecido da minha base, dos meus princípios. Comecei a ir para o mundo, irmãos. Andei em lugares terríveis. Conheci umas festas muito loucas. Olha aí. Comecei a frequentar rave. Quero dizer para vocês, irmãos, que quem esquece da promessa é você. Quem esquece das bênçãos é você. Deus não se esquece. Deus sabe quem é você. Ele te escolheu. Mas, muitas vezes, nós somos teimosos. Nós deixamos o quê? De obedecer. Aí as coisas começam a dar difícil. Ah, Deus não me ama. Deus não está nem comigo. Ele te fez uma promessa. Ele quis colocar você na terra prometida. Mas você abre mão. Eu fiz isso. Eu relutei. Pensei. Muito se eu deveria falar isso. Porque até aqui foi bonito. É a parte bonita da história. Hoje, se Deus pegasse, colocasse a gente aqui, sentasse, começasse a passar a nossa vida ali no telão, Ele ia passar só a parte bonita. Ele ia colocar as coisas difíceis também. E eu me esqueci das promessas do Senhor. Então eu pensei, eu conto ou não conto? Eu vou contar. Se Deus está mandando eu fazer, vamos fazer. Mãe, te peço desculpa, não foi isso que a senhora me ensinou. Mas foi o que o mundo me propôs. No meio dessas festas de rave, eu conheci uma droga chamada LSD. O LSD é uma droga que mexe com a sua cabeça de uma forma, irmãos, que é muita loucura. É muita loucura. Esses negócios que a gente vê em filme aí, como o cara toma, fica louco, as visões. Não chega nem perto. É mais ou menos. Então, numa dessas minhas loucuras, na época de pandemia, as coisas estavam difíceis. Muito difíceis. Eu levei alguns amigos lá para casa. E numa dessas eles me deram um LSD. Eu tomei e fiquei do lado dessa caixa aqui. Coloquei essa caixa aqui para torar. Deixei no que podia massa. E aquela loucura na minha cabeça começou. Então um cidadão me deu esse doce, colocou uma música lá pra mim. Uma música aleatória. Não é pra você viajar. Porque essas músicas eletrônicas com droga na cabeça fazem um sentido totalmente oposto do que você ouve. Então, eu entrei numa floresta. Comecei a correr numa floresta. Igual. Tá todo mundo aqui? Tava na minha cabeça, era tudo muito real. Só que o LSD mexe muito com os sentidos. Então, ao mesmo tempo que na minha cabeça dava uma loucura, eu estava escutando tudo que estava à minha volta. A audição fica aguçada, paladar, cheiro, sensitivo, tudo, visão. Naquela loucura eu estava correndo dentro de uma floresta. Então, quando eu olhei para um lado, eu vi uma serpente. E eu continuei correndo. Quando eu menos espero, uma onça querendo me pegar. E eu com o boné abaixado, sentado na cadeira, com o ouvido colado na caixa, escutando. E eu correndo na floresta, fugindo da onça, fugindo da serpente. Tudo muito escuro. Quando eu me deparo com o meu coração pulsando,
Mas pulsando, não é coraçãozinho não, aquele coraçãozinho. Não. Coração humano, com artérias, veias. Pulsava. E eu fiquei assustado, muita loucura. Quando eu olho para o lado, me vejo um feto na barriga da minha mãe. E aquilo me assustando cada vez mais. Cada vez mais. Foi quando eu senti uma energia muito forte ao meu lado. Uma energia boa. Uma energia gostosa. Para mim era Jesus naquela hora. Quando eu peguei na mão dele, que eu fui olhar para o rosto, virou meu pai. E meu pai começou a falar assim: por que você está chorando? Por que você chora? Eu falei: porque está tudo muito escuro. Então, com a ponta do dedo, ele rasga o céu, fica tudo claro. Começa a enxergar tudo perfeitamente, e mesmo assim ainda continua a chorar. E ele falou: por que você continua chorando? Eu falei: pai, está tudo muito difícil. Os eventos pararam, meu dinheiro está acabando, meu relacionamento está uma droga. E ele falou: não se preocupe, eu vou estar sempre com você, não desista. Isso é só uma fase ruim, vai passar, eu vou estar sempre com você e as pessoas vão ver o seu progresso. Nisso, o meu amigo, eu chorando, meu amigo falou assim: ô Noé, vai ter um samba ali, vamos lá com a gente? Aí eu acordei, vamos. Entrei dentro do carro e fomos para aquele samba. Só que, no meio do caminho, com um substantivo na cabeça, eu perdi noção de espaço, tempo. Ele andando com o carro, eu comecei a gritar igual um louco: para, você vai matar nós. Eles começaram a dar risada. Eu falei assim: você acha que a gente está quanto? Você deve estar beirando uns 180, eles não tinham passado de 30. Chegamos no samba, e aquilo na minha cabeça, porque foi tudo muito real, foi tudo muito intenso, foi tudo muito claro. E eu querendo entender o que tinha acontecido, eu chamei ele e falei assim: não, vem cá, que música que é aquela que você colocou pra mim? Ele falou: não sei. Eu falei: como você não sabe? Você colocou a música e não sabe? Eu falei: digitei lá, coloquei Asterix, coloquei a música. E eu fui pra casa. Passou o efeito, dormi, e eu acordei com aquilo na cabeça, porque foi tudo muito real. Tudo muito real. Vou colocar só um trecho da música para vocês terem noção do que eu ouvi que não tinha nada a ver com o que eu estava escutando. O que eu escutei só foi isso. Só batidas. Nada mais. Só isso que eu escutei. Não ouvi ninguém falar nada, uma palavra sequer. Ninguém abriu a boca do meu lado. Era só batida. E a sensação que eu tinha é que eu tinha entrado dentro do som, e o som tinha entrado dentro de mim e tornado só uma coisa. E eu fiquei com isso na cabeça durante muito tempo. Porque isso foi no ano de 2021. E Deus só me revelou o que eu vi, o que eu senti uns dias atrás. Por isso que eu decidi contar. Eu tinha que colocar essa imagem aqui para mim, Aline, por favor. Eu fui procurar no CD, no celular. E a imagem é essa. Se vocês repararem, vocês vão ver que ali na árvore tem um coração. Do lado do coração tem uma onça. Do lado da onça, uma serpente lá em cima. Debaixo da serpente, um feto. E detalhe, uma criança segurando a mão de um adulto e ele apontando para a luz. O que você quer dizer com isso, irmão? Eu quero dizer com isso que Deus me visitou até no momento de maior loucura. Quando eu tinha esquecido da promessa de Deus, Ele me lembrou. Para mim nunca esquecer, mesmo que se eu não voltasse para a igreja, isso tinha ficado na minha cabeça durante anos. Então o que representa ali? A onça é Satanás que quer nos devorar. A serpente, o pecado. E o meu coração está junto à árvore, que é Jesus. Meu coração é dele. Não importa o que eu faça. Não importa o que eu escolha. Meu coração é dele. E você fala: e o feto? O feto é porque eu sou escolhido desde o ventre da minha mãe.
E aí a criança com o pai que são diferentes. Por quê? Pode ler. Por que eles são diferentes? Porque na minha cabeça era meu pai, mas nunca foi meu pai. Nunca. Foi o Espírito Santo me alertando. Porque, irmão, uma vez que a pessoa morre, ele não fala mais com quem está vivo. É assim que eu creio, foi assim que eu aprendi. Então, a única forma que o Espírito Santo tinha de chamar minha atenção naquele momento era se transformando no rosto do meu pai, na fisionomia do meu pai. Para mim, sempre lembrar, e para você, não importa onde você está vivendo, não importa onde você está frequentando, se você tem a marca da promessa, ele vai te lembrar. Não importa. Então, assim, Deus trabalhou na minha vida. Eu falei, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Tomar certas atitudes é difícil. E tem gente lá fora, vivendo aquilo que você quer, aquilo que você escolheu, porque ele tomou a decisão e você não. Ele é menos capacitado que você. Porém, ele desfruta das bênçãos, porque você não tomou atitude. E hoje é dia de você tomar essa atitude, de plantar, começar a semear, começa a orar. Está difícil, continua, irmão, não desista. Não importa, Deus é maior de todas as coisas. Ele teve misericórdia da minha vida. Hoje, chegar aqui, montar um túnel daquele, colocar um ar, poder falar isso para vocês é muito gratificante. Porque eu não tive nada, eu fui igual José. Eu estava no fundo do poço. E eu vou te falar uma coisa, se você está no fundo do poço, não se desespere, porque não tem como ficar pior. Uma vez que você está no fundo do poço, a solução é só melhorar. Você fala, o José foi vendido como escravo. Então, irmão, ele saiu do poço. Bênção. Lugar onde? Estação zero, fundo do poço. Não tem como você sair do fundo do poço e já direto para a bênção. Não tem como, irmão. Você tem que voltar. Começar a voltar. Aí você começa, menos 10, menos 9, menos 8, menos 0. Aí começa. 1, 2, 3. É assim que é a vida. Tá difícil? Ora. Apresente para esse Deus, independente de fé, religião de cada um. Existe um Deus perante. Existe um Deus que te ama, um Deus que zela por você. Eu, graças a Deus, eu venho de uma cobertura espiritual muito grande. Do meu pai e da minha mãe. Eu não tenho mérito nenhum nisso. É mérito dele. Hoje eu estou aqui com a Bia. Hoje ela foi pedida em casamento. Por isso que eu falo desse testemunho, para mim era muito importante. Muitas peças começaram a se encaixar. Meu pai era um homem tão sábio, irmãos, que domingo passado eu levei a minha cunhada num show, Chris Brown. Na volta, tá chique, né? Na volta, veio eu e a Laura conversando. Um assunto aleatório. Começou a tocar um louvor. Então, a Laura começou a chorar. E ela falou uma coisa para mim que eu não sabia. Você sabe, pai? Uma vez o vô falou para mim que não adiantava eu ficar vendo você chorando, querendo voltar para casa. Que você e a mãe nunca mais ia dar certo. Que você até poderia voltar, mas você ia casar com a Bia. Isso foi na primeira vez que eu me separei. E ela só me contou agora que eu falei para ela que eu ia pedir a Bia em casamento. Então meu pai era um homem muito sábio, ele sabia. E eu sempre estive debaixo dessa cobertura. Tanto do meu pai, quanto da minha mãe. Então, José teve todo o seu processo até virar governador. Não vou contar a história toda. Mas José se tornou governador do Egito. E ele chamou pai, mãe e os irmãos. E todos se assentaram num banquete. E lá estavam degustando. Até que José resolveu se revelar como governador do Egito.
Então, naquele momento, o pai de Jacó, a mãe e os irmãos reverenciaram. Mas ali não foi José, e sim o poder de Deus. O poder de Deus, porque o tempo passou, José sofreu, e a promessa que Deus tinha feito lá atrás tinha se cumprido. E Jacó era um homem que conhecia Deus. Então, eles se curvaram para as promessas do Senhor. Ali eles viram como Deus era grande. E lógico que na minha vida não poderia ser diferente. Hoje é o último domingo do ano. Todo mundo começa a se programar. O ano que vem eu faço, o ano que vem acontece. Irmãos, para. Não espera o ano não. Passa hoje. Passa hoje, é agora. Arranja o momento, espera. Amanhã não nos pertence. Todo mundo que você vai fazer um plano com uma coisa que não te pertence. Uma coisa que não está na sua mão, está na sua mão agora. Ei, Deus está aqui, está falando, Ele te ama ainda. Me dá o controle, deixa eu passar para você essa fase. Está difícil, eu passo para você. Então, vai começar o ano de 2025. E eu quero ensinar uma coisa para vocês, irmãos. Bênção gera bênção. Quantos aqui querem gerar bênção? Então começa a fazer as coisas acontecerem. Começa a dar o seu melhor. A partir do momento que você der o seu melhor, você vai ver as coisas acontecerem. Eu sou assim, irmãos. Se eu ganho R$10, eu tiro R$1 de dízimo. Se eu ganho R$1.000, eu tiro. Mas você não dá o dízimo na igreja. Não dou o dízimo na igreja, mas eu abençoo muitas vidas com esse dinheiro. Foi assim com um amigo da Carol, foi assim com diversas pessoas. Não vou ficar falando tudo. Mas a última, para mim, foi a mais importante. É para mim poder encerrar aqui meu testemunho. Deus tocou no meu coração para mim doar R$1.000 para a igreja. Eu relutei. Mas, quando você ouve, a gente tem que ser o quê? Obediente. Ser obediente. Então, saímos, eu nem lembro onde nós fomos. Isso era numa segunda-feira. Cheguei à noite e fui na casa da minha mãe. Pastor, com licença, eu vou contar. É bênção. Cheguei na casa da minha mãe e minha mãe falou assim: Rodrigo, a pastora está atrás de você. Eu falei: atrás de mim? O que eu fiz? Fiz nada. Ela falou: não, ela vai pedir para você ajudar lá na igreja. Se você pode dar uma oferta de R$100. Na hora, veio o Espírito Santo. Você tem que dar livre. Eu peguei meu celular na hora, mandei o dinheiro. Eu falei para a pastora: isso aí ajuda? Alô? Você ajuda. Mas eu não estou falando isso para me engrandecer não, tá, irmãos? Isso aqui eu estou falando para você entender o tamanho da bênção que Deus tem para você nessa noite. Se você ficar com migalha para Deus, esquece. Dá o seu melhor. Vocês lembram daquela viúva que deu a única moeda que tinha e ela deu de coração? Os outros estavam dando coisas deles porque é o que sobrava. Então, começa a dar de coração, que a bênção vai começar a chegar na sua casa. Vai começar a correr atrás de você. A bênção corre atrás de mim? Corre. Então, outro exemplo que eu quero dar, antes de finalizar. Eu trabalho no ramo de evento. O Rodrigão está aqui, sabe como que é. Quando vocês fecharem alguma coisa, que a pessoa te der um desconto, sem você ter pedido, abençoa aquela pessoa com um pouco a mais. Não precisa ser o dobro, muita coisa não, um pouco a mais. Por quê? Porque eu quero te ver bem. E se você ficar bem, eu vou ficar bem. É assim que funciona o sistema. Começa a fazer desse jeito, vocês vão ver que as coisas vão começar a ser diferentes na vida de vocês. Então, eu dei aquele R$1.000 na segunda-feira. Quando foi na terça-feira, nós estávamos numa festa de confraternização da minha cunhada, da Carol. Quando chegou no meu celular um contrato para eu poder assinar, reconhecer firme, aonde no ano que ainda nem começou,
de 2025, onde todas as sextas-feiras, de janeiro até dezembro, eu fui contratado. Isso, aplauda mesmo. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que eu celebro. Esse é o Deus que eu te apresento nessa noite. Ele olha por você. Ele não desiste de você. Às vezes a corrida é difícil, mas Deus é aquele que exalta. E eu queria encerrar com um louvor. Depois a pastora tem a palavra. Amém? Abaixe sua cabeça. Apresente seus sonhos para Deus. Por mais difícil que seja, por mais impossível que seja, apresente seu sonho. Fala, Senhor, esse aqui é o meu sonho, mas eu quero viver o seu. Deus faz escravo ser governador. Deus faz pastor de ovelhas se tornar rei de uma multidão. Ele não vê aparência ou condição, ele não vê estrutura, e é por isso que ele te escolheu. É raro ter um coração igual ao seu, mas é preciso ser provado, preparado. Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer, mas saiba que tudo já está preparado, esperando por você. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando teu sonho sair do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando teu sonho sair do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Mas é preciso ser provado, preparado. Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer, mas saiba que tudo já está preparado, esperando por você. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando teu sonho sair do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando teu sonho sair do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Tá esperando por você o seu milagre, tá esperando por você sua vitória, tá esperando por você. Atravessa esse deserto dando glória. Tá esperando por você o seu milagre, tá esperando por você sua vitória, tá esperando por você. Atravessa esse deserto dando glória. Tá esperando por você o seu milagre, tá esperando por você sua vitória, tá esperando por você. Atravessa esse deserto dando glória. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando teu sonho sair do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Vai ser tão lindo, eu sei, quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando teu sonho sair do papel.
passou por